Bom dia para vocês, uma boa tarde, desejo que todos estejam bem e vamos falar um pouco a respeito desse assunto que muitas pessoas têm me perguntado a respeito da cloroquina. E então, vamos alguns esclarecimentos a respeito desse assunto, né? Então, vamos começar falando um pouco o que é a cloroquina, né? A cloroquina é um medicamento, um fármaco sintético, tá? Então, ele é utilizado no tratamento profilático de malária, principalmente onde ela é resistente, né? Existem formas resistentes ao medicamento para tratamento. Então, esse medicamento é utilizado também como um preventivo, né? Ocasionalmente, a cloroquina ela é utilizada para tratamento de artrite reumatoide, né? E também de lúpus. A cloroquina ela está sendo utilizada de forma experimental no tratamento das infecções por Covid-19, ok? Então, assim, algumas pessoas têm me perguntado se existe cloroquina em plantas medicinais e quais plantas que podem ser utilizadas. Olha, a cloroquina é um fármaco sintético. Não existem plantas que tenham cloroquina. E nós temos essa presença da substância conhecida como quinino ou a quinina, que é um alcaloide que está presente em algumas espécies de plantas que são do gênero Cinchona. Essa planta ela é da família Rubiácea, ela é conhecida como quina ou quina-quina. E aí existe uma confusão que algumas pessoas fazem de achar que, por exemplo, uma planta conhecida como carapanaúba seja a quina-quina. Tem uma outra planta conhecida como quariquara. A quariquara ela é uma planta de uma outra família. A carapanaúba também é uma outra espécie de planta. E assim existem outras plantas na nossa flora e na região da América do Sul, na floresta amazônica, que são plantas que têm princípios amargos. O que são os princípios amargos? Essas substâncias, né, por exemplo, a quinina, o quinino e a quinina, é um alcaloide, né? É uma substância que os alcaloides nós encontramos em diversas plantas, né? Então, um bem conhecido nosso, um alcaloide bem conhecido é a cafeína, que está presente no café, né? Nós temos também em outras plantas a presença de alcaloides. Existem alguns alcaloides que estão, vamos dizer assim, numa concentração tal que a dose que é tóxica, ela é muito alta, né? Então, é preciso que a pessoa, por exemplo, tome uma quantidade muito grande de café para que ela tenha um efeito letal, por exemplo. Agora, existem plantas que não, que o alcaloide, quando está presente, ele está numa concentração tal na planta que uma dose muito pequena pode ser tóxica. Compreende? Então, pensando nisso, né, vamos falar um pouco das plantas que possuem a quinina, que é a Cinchona quina, conhecida como quinina, tá? É a Cinchona officinalis e diversas outras espécies de Cinchona. Essa planta, né, da família Rubiácea, ela foi pela primeira vez identificada por volta de 1600 e pouco,
na região do Peru, né, por missionários, porque os povos que viviam ali faziam uso contra a febre da malária, também como tratamento de febre amarela. E essa planta, então, se tornou muito conhecida e se disseminou pelo mundo, né? E, assim, existem outras plantas na floresta amazônica que têm princípios amargos, mas não é a quinina. Isso é muito importante de ficar claro para as pessoas, que a quinina está presente nessas espécies de cinchona. E também dizer assim, tem outras plantas que têm um potencial anti-inflamatório, antiviral, que são também plantas que podem trazer um benefício nesse momento para pessoas que estão já com uma confirmação do quadro de Covid-19. Sim, existem essas plantas. Agora vamos examinar o seguinte. Uma pessoa que está bem de saúde, ela pode fazer um tratamento preventivo tomando, por exemplo, a carapanaúba? Não, eu não recomendo a pessoa fazer isso. Por quê? As plantas que têm altas concentrações de princípios amargos, por exemplo, a carapanaúba, ela é uma planta que pertence à família Apocynaceae, né? E pertence ao gênero Aspidosperma. Existe a Aspidosperma carapanaúba, por exemplo. E essa planta, ela tem esses princípios amargos e ela é utilizada na floresta para tratamento de algumas enfermidades, dentre elas também febre amarela. O que acontece? Ela tem princípios amargos, né, alcaloides, que são diferentes da quinina, diferentes do sulfato de quinino, e não tem o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo efeito do que a quina, mas ela tem efeito anti-inflamatório, antimalárico, contra a febre amarela, anti-inflamatório, antiviral. Sim, tem. Ela tem um metabolismo principalmente pelo fígado, né? E ela é utilizada para tratamento também de algumas enfermidades ligadas ao fígado. Mas é preciso ter cuidado com a carapanaúba, porque ela pode esterilizar uma pessoa. Então, as pessoas que estão na fase de reprodução, homens e mulheres que estão querendo ter filhos e que, mesmo que estão aí numa fase que já tiveram filhos e um dia pretendem ter filhos, não devem fazer uso da carapanaúba, porque ela inibe a ovulação, inibe a espermatogênese e pode, o chá da carapanaúba, depois de 3 meses consecutivos de uso, esterilizar permanentemente. Todos os princípios amargos, né, eles não são indicados desse grupo de plantas que eu estou falando, né? O pau-tenente, por exemplo, é uma outra planta que é bem conhecida na medicina popular. Ela pode ser utilizada como um anti-inflamatório, um antitérmico, antiviral, sim. Né? Já tem diversos estudos a respeito dessas plantas. Agora, as pessoas que estão gestantes, né, as mulheres gestantes, que estão amamentando, e pessoas que estão nessa fase de reprodução, querendo ter filhos e buscando ter filhos, não devem, em hipótese alguma, utilizar essas plantas. Nem na forma de chá, nem na forma de tintura, de forma nenhuma. E o que é importante a gente perceber desse momento que nós estamos vivendo, né? Tem muitas plantas medicinais que podem nos auxiliar no sentido de trazer um fortalecimento da nossa saúde, um fortalecimento do sistema imunológico, né?
O que nós temos lido, né, nos profissionais de saúde, na minha área, então, eu trabalho com fitoterapia, sou bióloga de formação, e na área de botânica, e principalmente nessa área de florística, plantas medicinais, e conservação, né, de plantas, né? O que a gente tem visto, né, em termos de utilização de plantas medicinais? As pessoas tendem a achar que quanto maior a quantidade de coisas que ela fizer uso, pode ser mais benéfico. E não é assim que funciona, né? Em fitoterapia, no uso das plantas medicinais, nós temos a utilização de uma dose que é, vamos dizer, já conhecida e trabalhada dentro do conhecimento tradicional, do uso tradicional. As pesquisas científicas, elas buscam nas comunidades tradicionais esse conhecimento e testam, né, essas plantas, testam do ponto de vista fitoquímico e farmacológico, dentro dessa dose que é utilizada nas etnias. Quando a gente chega num centro urbano, as pessoas tendem a achar que quanto mais elas utilizarem, melhor. E às vezes não é, né? Por exemplo, né, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso sistema imunológico nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento único, até então nós não tínhamos experimentado nada semelhante, não é? O que nós podemos fazer? Fazer o isolamento, que é o recomendado, sim. E é importante as pessoas cuidarem de algumas coisas básicas que estão já historicamente conhecidas, que as pessoas, algumas, deixaram de praticar. Por exemplo, dormir um período de 8 horas durante a noite, de 6 a 8 horas. Tem pessoas que dizem, não consigo dormir 8 horas. Tudo bem, dorme 6 horas, mas dorme num horário da noite que inicie, no máximo, você vai se deitar às 10 horas da noite, no máximo. Existem substâncias que nós produzimos no cérebro que estão diretamente ligadas ao nosso sistema imunológico e à manutenção da nossa saúde, que são produzidas a partir desse horário e à noite. Não adianta dormir durante o dia. Pessoas que trabalham em turnos têm que ter muito cuidado, né? A melatonina é uma dessas substâncias, né? Outra coisa que é importante, a gente tomar banho de sol, né? Contaram para nós uma história que o sol faz mal para a nossa saúde. Isso não é verdade. É importante que a gente procure encontrar uma maneira, dentro desse período do recolhimento, do isolamento social, nós encontrarmos uma maneira de tomar banho de sol, no horário que for possível, né? O ideal é o horário do período da manhã, nesse sol que tem uma faixa luminosa que traz para nós algumas frequências de luz que são benéficas para a nossa saúde e tem o poder de fixação da vitamina D. A vitamina D tem esse nome, mas ela, na verdade, ela não é uma vitamina, né? Ela é uma substância em que tem uma ligação, uma conexão com diversos eventos no nosso organismo. Então, observaram que as pessoas que estão com níveis adequados de vitamina D, elas têm uma imunidade melhor e elas não estão se contaminando, ou, se elas se contaminam, elas não desenvolvem a infecção, né? Elas permanecem com o quadro positivo da presença do vírus, mas não desenvolvem a doença, né? Então, é importante a gente fortalecer esse sistema imunológico de cada pessoa, de cada um. E existem alimentos também que são chamados alimentos funcionais. Esses alimentos funcionais são o quê?
alho, os condimentos, os temperos, né? Alho, tomilho, salsinha, cebola, também orégano, louro, o açafrão da terra, que é a cúrcuma, também, por exemplo, manjericão, é uma planta bem comum e bem conhecida, é um potente anti-inflamatório. Se nós pudermos utilizar no nosso dia a dia, seja na alimentação, no tempero de uma salada ou de um cozido, ou junto com verduras, muito bom ser utilizado. Existe também a cúrcuma. Eu até fiz um vídeo no meu canal no YouTube falando a respeito de uma receita da cúrcuma. Essa receita ela é milenar, né? Uma das medicinas mais antigas do planeta é a medicina Ayurveda. Ela tem um registro de cerca de 6 a 7 mil anos. Os textos que declaram, né, algumas formas de tratamento e também receitas, utilização de plantas medicinais. E a cúrcuma é uma dessas plantas. Ela tem origem na região da Índia e do Sudeste Asiático. E é uma planta que tem diversas propriedades medicinais. Existe restrição de uso e de dose? Sim, existe. Mulheres gestantes até o 3º mês de gravidez não devem fazer o uso. Qual é a quantidade que é ideal de ser utilizada? É a quantidade de menos de 1 grama, quer dizer, a pontinha de uma colher de café dentro de uma xícara com uma colher de sobremesa de mel e 1/4 de limão espremido e água morna. Vejam, a quantidade, nesse vídeo que está lá no YouTube, depois eu passo no canal de novo aí, a quantidade é essa. Essa receita é estudada há milhares de anos. Aí as pessoas resolvem colocar uma colher de sopa de cúrcuma. Não funciona. Não é assim que a medicina natural, a medicina da floresta, que os povos que aqui viviam no nosso país também, já praticavam, né? Tanto lá na Índia, como na nossa flora brasileira, seja na floresta amazônica, no Cerrado ou na Mata Atlântica, na vegetação que é da região do semiárido, da Caatinga, esses povos que habitaram a nossa terra há muitos mil anos já conheciam diversos processos, não só de utilização, como de cultivo e da preservação dessas plantas, né? Então é importante a gente seguir o que estão nas receitas. E o chá de carapanaúba, por exemplo, a gente pode fazer uso dele como preventivo, por exemplo, quando se vai numa área que tem uma alta incidência de malária ou de febre amarela. Sim, é um dos métodos de utilização como um preventivo. Agora, nesse momento que estamos, podemos fazer uso do chá de carapanaúba? Veja, eu acho importante, né, as pessoas que estão com um quadro de saúde em que não foi detectado o vírus, não utilizem. Não utilizem. Se apresentar algum sintoma, fizer o exame, o teste e confirmar a presença do vírus, então sim, aí sim podem utilizar o chá da carapanaúba, o chá do pau-tenente. O pau-tenente é uma outra planta que é muito frequente na nossa flora, tem na Mata Atlântica, na região sudeste do Brasil, na região sul do Brasil, principalmente na região sul, que está havendo uma incidência de coronavírus, né, do Covid-19, pode sim, as pessoas que estão infectadas e que não desenvolveram a doença, podem fazer uso, sim, do pau-tenente, né? O pau-tenente, ele pertence à família Cimarubácea, é conhecida pelo nome científico de Quassia amara. E a Quassia amara, ela também tem princípios amargos
é amplamente conhecida na medicina popular, né, nos grupos indígenas que já utilizavam essa planta aqui no Brasil, na região sul, inclusive. Então, é importante as pessoas estarem, as já infectadas, procurando saber como utilizar, como preparar o chá, a quantidade exata, né? Então, no caso do chá da carapanaúba, né, utilizar a casca, não fazer uso de plantas que as pessoas não conhecem a procedência. Né? É importante a gente ter pessoas com uma confiabilidade, que conhecem mesmo a planta, saber se estão colhendo corretamente a planta. Já existe à venda no mercado, por exemplo, o pau-tenente para ser comercializado. Né? Então, é possível a gente colocar isso mais publicamente para que as pessoas conheçam e possam utilizar seja a carapanaúba ou o pau-tenente, onde adquirir, com uma segurança, né? E fazer uso desses chás. Mas eu insisto, vamos cuidar do nosso sistema imunológico, vamos procurar fazer o que for possível para a gente se manter em casa, né? Tomando banho de sol, fazendo exercício físico, né? Se não tem um quintal, pode fazer dentro de casa, utilizando uma cadeira, colocando uma esteira no chão. É importante a gente suar, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de suar, essas precisam se exercitar mais, né? E fazer todo esse trabalho. Existem óleos essenciais que são potentes, antivirais, que nós podemos utilizar dentro de casa ou quando a gente for sair na rua. Né? Existe um relato histórico, né, com o uso de plantas medicinais aromáticas no período da peste bubônica, né, de pessoas que não se contaminavam. Então, nós podemos pensar, né, hoje em dia, com tantas pesquisas já realizadas, nós podemos fazer uso desses óleos essenciais que estão disponíveis à venda, entrega pelo Mercado Livre, ou pelo correio, ou por entrega por outros meios que podem ser utilizados nas cidades. Né? Então, vamos fazer uso, né, das plantas medicinais, da nossa flora, das que chegaram para nós aqui, através de contato com outros povos. Né? Então, o país ele é muito rico, nosso país ele é muito rico nessa diversidade de culturas e de conhecimentos tradicionais. E é isso, eu estou aqui experimentando essa live pela primeira vez, achando legal aí as pessoas se manifestando, colocando aqui, agradeço aqui a Dandara, né, minha quase aluna de coorientação na pós-graduação. Gostei de ver aí a sua qualificação, Dandara, muito bom, parabéns. E a Tânia Batista, a Antônia, também a Cláudia Rebeca, lá de Israel. Cláudia, uma satisfação ter você aqui, viu? Muito legal a gente poder estar se falando nesse momento. Muito, muito bom. Também a Romilda. Olá, Romilda. Bem-vinda. Luísa também. Seja bem-vinda, Luísa. Quem mais? Temos a Melissa, a Elisete, uma colega de trabalho do laboratório de bioquímica lá na faculdade. Muito legal te ver aqui, viu, Elisete? Bem-vinda. Melissa Giacomini, olá. Muito bom. Tem muitas pessoas aqui, a Maria do Socorro, Daniel, a Maria Bachega, olá, o Rafael que me auxiliou aqui, grata, viu, Rafael? Obrigada aí com o auxílio quando o vídeo travou aqui na primeira vez.
Davi, legal, Davi, sensacional você estar aqui prestigiando, muito grata. Muito bom. A Antônia está dizendo aqui que tomou saracura batida na água para prevenir malária. Também é uma das plantas que tem esses princípios, né, que eu estive falando, os princípios amargos, né? Tem muito legal. Tem algumas alunas aqui da Idade Ativa, da Unisal, entrando. Muito grata por prestigiarem nesse momento. Quais os óleos essenciais? A Marinês Sofia está perguntando aqui. Legal, Marinês. Então, nós temos alguns óleos essenciais que são antivirais, né? Muito conhecidos, alguns deles, né? Se a pessoa não tem o óleo essencial à disposição e tem a planta, ela pode utilizar também, de algumas formas que eu vou falar aqui. Então, por exemplo, né, nós temos o óleo essencial de Eucalyptus globulus, que é uma planta introduzida aqui no Brasil. Como eu estive dizendo, nós temos uma diversidade cultural, né, e também essa diversidade de plantas que foram introduzidas no nosso país. Então, o óleo essencial de Eucalyptus globulus, ele é um potente antiviral. Tem o óleo essencial de tomilho, né, que também é uma planta, um condimento que pode ser utilizado como tempero na alimentação, em carne, peixe, cozidos de legumes. Tem propriedades antivirais também. Temos o óleo essencial de alecrim, que também tem propriedades não só antivirais, mas bactericida e fungicida, né? Vou falar também do gengibre, né, que é uma planta que produz óleos essenciais que são muito benéficos para a saúde. E tem outros, né, mas a exemplo, esses, né, que eu falei, você pode utilizar, por exemplo, um difusor, né, de óleos essenciais com água em que você coloque algumas gotas. Quanto? Então, para um difusor que caiba aproximadamente aí um copo de 250 ml de água, você pode utilizar de 3 a 5 gotas do óleo essencial. Tem um óleo essencial que ele é muito potente, ele é um antiviral, é o Tea Tree, que é o conhecido como melaleuca. E é importante ter um especial cuidado com esse óleo. Ele é muito forte, esse óleo essencial, e algumas pessoas desenvolvem alergia. Então, é importante ter atenção com o uso dele, especialmente quanto à quantidade colocada, né? Então, assim, todos esses óleos essenciais, eles têm essa propriedade que é antiviral e outras propriedades, né? Qual é o cuidado que nós devemos ter? Primeiro, quem tem gatos em casa, não façam uso, especialmente do Tea Tree, porque os felinos, os gatinhos, eles não metabolizam, ou melhor, eles assimilam muito, vamos dizer assim, com muita intensidade os óleos essenciais e afeta o fígado e o pâncreas deles. Os felinos, eles têm, os gatos, eles têm duas formas de absorção, né, de respiração. Eles têm um cortezinho no nariz, né, e nós inspiramos e expiramos pelo mesmo local. Eles não. Eles inspiram por um canal e expiram por outro. Não é a minha área de conhecimento, de medicina veterinária, mas isso me foi explicado pela minha sobrinha, que é médica veterinária, e que os animais, né, eles têm uma sensibilidade maior. Então, cuidado com o uso dos óleos essenciais em casa para quem tem os gatinhos, né, para não prejudicar a saúde deles e acabar desenvolvendo doenças, né? Então, como que a gente faz para utilizar, né? Você pode utilizar num aromatizador pessoal também.
Houve um tempo em que as crianças, né, principalmente na década de 70, no início dos anos 70, a gente ia para a escola e algumas pessoas dessa época se lembram. A mãe colocava dentro de um paninho, de um tecido costuradinho, preso na gola da camisa, quando a gente ia para a escola, colocava uma pedrinha de cânfora, umas folhinhas da cânfora dentro, para que a gente pudesse sentir aquele aroma e se precaver de gripe, de resfriado, né, da gripe principalmente que estava acometendo as pessoas naquele tempo, naquele momento. Teve até umas vacinações, graças a Deus escapei disso. Estou vendo a Fedra aqui. Legal, Fedra, você está por aqui, uma amiga nossa, terapeuta. Então, falando ainda dos óleos essenciais, eles podem ser utilizados assim também, próximos junto ao corpo, colocando num penduradorzinho desses aromatizadores pessoais, ou então prendendo, né, para quem não tem, um algodãozinho, um gaze com umas gotinhas prendendo próximo da blusa. Você vai no mercado, coloca a sua máscara, né? Não vá pingar o óleo essencial na máscara, porque é muito forte. Mas você pode colocar numa máscara de pano duplo, você pode colocar um algodãozinho ali com uma gota do óleo essencial de menta, por exemplo, que é também uma planta que tem essas propriedades antivirais e é um aroma muito agradável. Para crianças, por exemplo, o aroma da menta, ele é agradável e ele é suave para as crianças, né? Desde que usado numa quantidade diluída, né? E também uma gota é suficiente para aquele aroma preencher o ambiente, né? Então é isso, os óleos essenciais a gente pode utilizar dessa forma, seja no ambiente como um todo, respeitando aí os nossos felinos, os bichinhos, né? Mas a gente utilizando então, quando tiver o animal em casa, a gente utilizar num aromatizador pessoal. Se a pessoa não tem, ela tem eucalipto na casa dela, ou fácil de colher no quintal, ela pode pegar algumas folhas, colocar para ferver numa panela dentro de casa, ou mesmo quem está fazendo compras no mercado, encomendar um maço, 2 maços, 3 maços de alecrim para ter em casa, aproveita e planta. Planta lá o alecrim, um raminho plantado no vaso, ele brota na água, você coloca na água, uns 15 dias ele desenvolve raiz, aí você põe no vasinho lá, ele brota, aí você pode cultivar, né? E é um jeito da gente se ocupar também. Mas o alecrim pode ser feito isso também. Coloca lá para ferver dentro da casa, dá uma arejada, né? Quem tem o breuzinho, que é a resina do breu, abrir a casa, deixar ventilar, acender um breuzinho dentro de casa, é um potente antiviral, né? Ele faz uma limpeza no ambiente. Onde tem o aroma do breuzinho, não fica bactéria, nem fungo e nem vírus. É uma planta que tem um aroma muito agradável, semelhante ao olíbano, né? E que é muito bom para a gente utilizar. E aí, meus amigos, o que mais? Estou vendo tantas pessoas aqui, muito grata pela presença. Augusto está fazendo uma pergunta aqui. O própolis diário auxilia também no aumento da imunidade? Legal, muito bom. Boa essa pergunta, Augusto. Sim, a própolis, especialmente a própolis verde, ela é muito boa para melhorar o nosso sistema imunológico. Então, é importante ver qual é a qualidade da própolis, né? Não adianta comprar própolis que tem 10 a 15% da própolis e o restante é álcool, né? Então, própolis de boa qualidade, se alguém quiser, depois pode entrar em contato. Eu tenho como indicar uma própolis de excelente qualidade, que é a própolis verde, né? Preparada com rigor e que tem uma efetividade. Então, a própolis também, né, ela, no caso da própolis verde,
ela é obtida pela abelha da planta que é conhecida como vassourinha, ou alecrim do campo, que é a espécie Baccharis dracunculifolia. E essa planta, ela numa determinada fase da vida, ela solta um líquido, uma resina, e as abelhas são atraídas e coletam essa resina, e com essa resina, elas, junto com as substâncias que elas produzem, elas, no aparelho bucal, elas fabricam a própolis. E é uma substância antiviral, bactericida, fungicida, muito potente também. E os egípcios, né, cerca aí de 3.500 anos antes de Cristo, já utilizavam a própolis, né, como antibiótico, né, e também para conservação de alguns tipos de alimentos e também para mumificação de corpos de seres humanos e de animais. Muito bem lembrado aí, Augusto, da própolis. Então, quanto que a gente deve usar, né, de própolis? O importante é a gente utilizar. Algumas pessoas têm dificuldade com o sabor. Então, existe uma maneira da gente utilizar, que é muito legal, colocar, para quem puder, né, que pode usar mel, utilizar uma colher de sobremesa de mel dentro de uma xícara ou um copinho, colocar 10 a 15 gotas da própolis. Essa própolis verde, ela é uma própolis muito concentrada, então de 10 a 15 gotas, misturar bem e adicionar água. A água morna, né, não é quente, é morna, numa temperatura amena, ela dissolve melhor e também é mais agradável para a gente ingerir do que com a água totalmente fria. Então, essa é uma maneira de utilizar a própolis, né? E crianças, pessoal, não devem fazer uso de doses, seja de chá, seja de preparados como esses de própolis. Crianças não devem usar a mesma dose. As crianças de 3 anos em diante, é preciso ter uma dosagem para cada tipo de fitoterápico, para cada tipo de planta que for utilizar para as crianças. Os idosos acima de 75 anos também. Tá? Tem a ver também caso a caso, né, dos idosos e das crianças, a gente avaliar qual é a quantidade que cada um pode tomar. Então, a gente não deve fazer um chá numa concentração que é para um adulto e dar para uma criança beber, né? Na mesma quantidade ou na mesma intensidade do chá. E assim também com a própolis, ok? Então, as crianças e os idosos acima de 75 anos devem ter uma dose recomendada que é menor. Tá? A Elisa aqui perguntando, oi Elis, tudo bom, amiga? Que bom te ver aqui. Então, a defumação com breu, ela está perguntando, é uma prática que pode ser bactericida, que é contra as bactérias, né? Sim, ela é uma prática. Eu falei há pouco, acredito que você não tenha ouvido ou eu não tenha visto a sua colocação aqui antes de eu ter falado. Mas, então, sim, o breu, a defumação com breu, ele tem uma propriedade que é bactericida, antiviral e antifúngica. Aqui, Leonel. Ô, Leonel, graça, generoso. Bem-vindo, meu amigo. O Ministério da Saúde está solicitando que o conhecimento de cada um sobre esse assunto seja disponibilizado pelo e-mail pesquisacovid19@saude.gov.br. Eles estão querendo coordenar um esforço nacional sobre esse conhecimento disperso. Ok, vou entrar em contato, Leonel. Muito obrigada, tá?
Nós já estamos aqui com quase uma hora e meia, um pouco mais, né? Não, uma hora de live. Então, vamos ver aqui o que nós temos de perguntas. Própolis aquosa, Marcos Guedes. Tudo bem, pode utilizar a própolis aquosa. Se você tem facilidade de acesso, uma marca que é boa no mercado, né, que é confiável, pode utilizar sim, tá? A Cláudia, Rebeca, está me perguntando aqui se o limão... Sim, existem algumas preparações com limão, Cláudia. Nós podemos utilizar uma preparação que ela é antiviral. Por exemplo, colocar a receita, aí vai a receita, 1/4 de limão espremido, 1/4 de uma colher de café. Então, como é que a gente faz para imaginar, né, isso? Então, vamos imaginar uma colher de café dividida em 4 e a gente põe uma pontinha ali daquele 1/4 da colher de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio a gente pode comprar em farmácia, tá? Então, nós colocamos 1/4 de limão espremido e 1/4 da colher de café de bicarbonato de sódio. E aí vai fazer uma efervescência, vai formar uma ebulição, uma espuminha. E aí nós colocamos 200 ml de água morna. Mexe bem e toma. Toma devagar, de manhã. Essa é uma receita que me foi passada pelo Dr. Edson Saraiva Neves. Eu tive alguns anos passados, aí, uns 5, 6 anos atrás, eu tive uma gripe muito forte e ele me deu essa receita, eu fiz, e debela os sintomas muito rapidamente. Então, a pessoa pode fazer uso de uma receita dessa uma vez ao dia, não mais do que isso, não é necessário. Se ela quiser e tiver acometida, né, contaminada com o vírus, ela pode utilizar uma metade do limão, né? Fazer 2 receitas, 1/4 e 1/4. Quem mais aqui? Marcos Paulo. Legal, Marcos Paulo, grato pela presença. Bibiano, Madri. O Leonel tá junto com a Ana aqui. Bem-vinda também, Ana. Vamos lá. O Bibiano está dizendo o seguinte: minha avó tinha o costume de nos dar uma colher de mel de manhã e antes de dormir para aumentar a imunidade. Tem alguma utilidade nesse sentido? Chá de limão com mel é bom para gripe e resfriado? Vamos lá na primeira parte, Marcos. Então, o mel, ele tem aqui, seria um capítulo à parte, eu até chamaria meu marido para falar do assunto, porque ele é apicultor, o Paulo, e conhece bem mais das propriedades do mel do que eu. Mas o mel, ele tem diversos aminoácidos presentes, diversas substâncias que são fortalecedoras do nosso sistema imunológico. E existe um livro que se chama A Dieta do Mel, é bem interessante. E ele, uma colher de sopa de mel à noite, ou uma colher de sobremesa de mel à noite, no caso das crianças, a gente ter cuidado para dar o mel, né, de comer devagarinho, para não enfiar tudo dentro da boca, porque ele pode, como é espesso, pode entupir aqueles buraquinhos que nós temos no fundo da garganta, que são uma comunicação com o sistema respiratório. Então é importante a gente comer o mel devagarinho, né, e salivando, e engolindo, e assim para as crianças também. E o mel, ele tem muitas propriedades, inclusive ele age, né, positivamente nos neurotransmissores, melhorando a nossa imunidade, né, é muito bom. E chá de limão com mel é uma receita bem tradicional, né, que já foi muito utilizada e ainda é em alguns lugares, né, com o objetivo de fortalecer o organismo e também tratar, né, dos resfriados. Aqui, a Tatiana. Oi, Samira Tatiana. Minha amiga, Samira Tatiana Moura.
está perguntando o seguinte: se o breuzinho, o uso do extrato de breuzinho, pode ser utilizado como preventivo. Olha, não existe, assim, indicativos, né, de que o breuzinho, somente ele tem diversas propriedades medicinais, terapêuticas, mas não existe um indicativo do potencial antiviral dele. Ele, junto com outras plantas, ele pode sim potenciar o efeito de outras plantas, tá? E potenciar esse efeito, por exemplo, antiviral, quando associado com uma outra planta. Mas é preciso ter cuidado com a concentração que se utiliza, né? E eu não faço essa indicação porque o breuzinho ele tem diversas outras atividades, né, funcionais no nosso organismo e pode, né, por exemplo, interferir com alguns medicamentos que algumas pessoas estejam tomando. Nós podemos conversar disso a respeito do breuzinho, dar uma live inteira para a gente falar a respeito dele. Mas é uma planta muito boa, cheia de substâncias benéficas para a nossa saúde, quando utilizada adequadamente, principalmente em casos, né, de pessoas que estão tendo depressão, falhas de memória, desânimo, mas nós podemos conversar a respeito desse assunto numa outra live. Então, o uso do breuzinho, por exemplo, junto com o João Brandinho, ele tem propriedades que prolongam as horas de sono e a qualidade do sono. E tem uma dose correta para ser utilizada, né? E que beneficia muito pessoas que estão sofrendo de estresse e de depressão. O que mais? O Daniel aqui está me fazendo uma pergunta. O que eu posso falar a respeito da copaíba? É a Kessia Santana que está fazendo a pergunta pelo canal do Daniel aqui, pelo endereço do Daniel. A copaíba, né? A copaíba ela tem propriedades anti-inflamatórias, né? E diversas propriedades cicatrizante e são diversos tipos de copaíba que existem, né? A copaíba amarela, ela é a mais indicada para a saúde. A copaíba vermelha, o óleo, né, da copaíba, que é uma óleo resina, a vermelha não é indicada para a nossa saúde, não. Então, a amarela, que é a mais indicada, a óleo resina, e é preciso ter atenção e cuidado, porque a copaíba ela é benéfica, mas a dose precisa ser adequada e a forma de uso, porque ela pode afetar o sistema digestivo e o fígado. Então, ela tanto trata de problemas digestivos e do fígado, como ela pode ser tóxica para esses mesmos sistemas. E hoje em dia, né, o óleo de copaíba tem sido adulterado, então não é muito fácil a gente conseguir um óleo de copaíba que seja íntegro. Assim, o óleo de copaíba, uma gota dele dentro de um chá, por exemplo, você pode preparar um chá, mesmo que seja um chá aromático, como por exemplo de melissa, né, ou de erva cidreira, ou de erva doce, e colocar uma gota da copaíba dentro. E essa é uma das maneiras que a gente pode utilizar para ingestão, né? E, assim, ele é uma óleo resina. Então, quando nós tocamos na copaíba, ele tem uma textura que é deslizante, assemelha-se a um óleo, mas ele não engordura a mão.
Se você comprar um óleo de copaíba, que ele engordurar a sua mão e ficar melado como uma gordura, ele está adulterado. Então, a copaíba, ele não tem essa gordura, né? Ele é uma óleo-resina. Aqui o Ibsen, doutor Ibsen, bem-vindo. Está me perguntando aqui, o pau d'arco e castanheira. São plantas medicinais que tem, por exemplo, o pau d'arco, ele tem uma substância, o pau d'arco roxo, que é conhecido como ipê roxo, ele tem uma substância que é conhecida como lapachol, né? É um antitumoral, tá? E não nesse momento, né? Para o trabalho que está sendo solicitado, né, das pessoas de utilizarem plantas com o objetivo de combater uma inflamação, uma infecção, um quadro em que a pessoa esteja contaminada, né, pelo coronavírus, não recomendo nenhum dos dois. A castanheira, né, também, são plantas fortes, né, com um potencial tônico de fortalecer o organismo, mas nesse momento, eu vejo que o quadro, né, que está se apresentando não é o mais indicado, né, para o tratamento, né. Nós temos, por exemplo, uma planta que é um tônico muito potente, que é o jatobá, né, que pode ser utilizado para fortalecer o sistema imunológico. O jatobá, ele é um antibiótico natural, né, e pode ser utilizado no sentido de fazer um trabalho no nosso sistema imunológico. Ok, doutor? O que mais? O extrato de castanheira, se tem relação com a imunidade. Olha, do ponto de vista farmacológico, dos estudos que já foram feitos, ainda não. Pelo menos os trabalhos que eu tenho lido a respeito dessas plantas e do que eu já tenho estudado ao longo do tempo, não. Né? Aliás, o chá da castanheira e assim, do pau d'arco não é para a gente ficar tomando a toda hora também, né? A castanheira preciso ter atenção e cuidado com ela também, né? Assim como a carapanaúba. Já me perguntaram, né, a respeito dos óleos antivirais, né? Eu falei dos óleos essenciais, viu, Cláudia? Há algum tempo atrás, eu não sei se você pôde ouvir. Quem mais? Então, a Simone, né, ainda perguntando desse assunto se tem relação com a imunidade, eu vejo assim, para a gente tratar, fazer um trabalho com o nosso sistema imunológico, é importante seguir algumas práticas que eu já estive dizendo aqui, né? Então, é importante a gente cuidar de uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, né? As horas de sono durante o período da noite, que são importantes para que a gente possa ter a produção de substâncias que são produzidas à noite. E também os banhos de sol, água, beber água em abundância e a atividade física, fazer atividade física. E utilizar os alimentos funcionais, né? Mais do que a gente ficar tomando chá de planta medicinal e que às vezes não se conhece a procedência de onde foi colhido, é utilizar aquilo que está na nossa cozinha. Então, existem diversas plantas que estão na nossa cozinha que podem ser muito favoráveis para o nosso sistema imunológico, esses alimentos funcionais. A gente não falou do alho aqui, né? E o alho é um potente antiviral. Então, a comida, a alimentação feita temperada com alho, né? Utilizar também
associado a outros condimentos, né, é muito bom para a nossa saúde, para fortalecer o sistema imunológico. Muito bom, meus amigos. Então, agora já aqui inteirando às 14h10, 1 hora de live. Mais alguma pergunta? Aqui, olha, a Ivete está perguntando o seguinte, que ela já toma o açafrão da terra com gengibre em pó, em jejum, que é um anti-inflamatório, e ela está perguntando se precisa colocar própolis também. Eu vejo que não, né? Você pode alternar o uso dessas substâncias, né? Ao longo do período, da sua semana, dos seus dias, né? Não é necessário. Se você já está tomando o açafrão com gengibre, né? Existe uma combinação de açafrão da terra, que é a cúrcuma, com a pimenta, que é a pimenta do reino sem a casca, né, que é a pimenta trituradinha, e ela potencia o efeito, tem diversas propriedades medicinais, né. Aproveitar e falar aqui também, as pessoas que fazem uso de anti-inflamatórios, já de anticoagulantes, né, ou se estejam tomando antibiótico, pessoas também que fazem uso de imunossupressores não devem fazer uso das cápsulas de açafrão, tá? Já existe no mercado esse fitoterápico, que é o açafrão com pimenta do reino, né, que é a pimenta conhecida como pimenta preta ou pimenta branca. Já existe no mercado esse fitoterápico. Então, as pessoas que estão fazendo uso já desses medicamentos que eu falei, não devem fazer uso dessas cápsulas, tá? Porque potencia o efeito. E no caso dos anticoagulantes, a pessoa utilizar o açafrão acima da dose de 1 grama pode provocar sangramento, tá? No caso das pessoas que estão tomando anticoagulantes. Então é importante fazer esse registro. As pessoas que são transplantados também não devem utilizar a cúrcuma, o açafrão da terra. Ok, pessoal. Sim. Então tem pessoas aqui me perguntando se vai ser gravado. Sim. Vai ser gravado, eu vou deixar disponível no meu canal do YouTube, Empório As Ervas de Alice. Se vocês puderem entrar e curtir e se inscrever, eu agradeço, tá? Aqui, a Valence dizendo o seguinte, me deram uma receita de mel com 1 colher de chá de óleo de copaíba, uma receita de mel com 1 colher de chá de copaíba, meia colher de chá de andiroba, um vidro de própolis num vidro de meio quilo de mel. Meu Deus! Misturar tudo, tomar 1 colher de sobremesa por dia. O que eu acho? Nada a comentar, minha amiga. Eu não conheço essa receita, né? Então, eu acho que é bom ser pesquisada, tá? A gente avaliar aí essas proporções, né? E examinar. Pode ser que seja boa, mas eu desconheço, tá bom? Quem mais aqui? Mais perguntas? Aqui, Adriana Gaia. A pergunta é sobre corona e cloroquina. Adriana, se você tiver aí ainda, repete a sua pergunta, porque eu já falei a respeito desse assunto. Pode ser que você não esteja, não estivesse presente, então se você puder repetir a sua pergunta, tá?
No início eu tive falando, Adriana, a respeito da cloroquina, né? E que é o tema junto com as plantas medicinais, né? Então, essa explicação ela vai estar disponível no vídeo, eu vou disponibilizar no canal do YouTube, que é Empório As Ervas de Alice, tá? E eu disponibilizo depois aqui no Face, no Instagram, o endereço do canal do YouTube. E aí você pode ver o que foi explicado, Adriana, a respeito do coronavírus, a cloroquina e das plantas medicinais, tá? Que eu falei no início. Ok. Aqui, olha, a Drica Vasconcelos. Olá, Drica. Minha filha já toma uma medicação para imunidade, ela é asmática. O que posso fazer de natural para melhorar a imunidade dela? Bom, primeiramente a gente tem que ver a idade que a sua filha tem. E as pessoas asmáticas, é importante ter um cuidado especial, né, com substâncias que têm cheiros fortes, né, porque os aromas muito fortes incomodam as pessoas asmáticas, né, de uma maneira muito pronunciada. Então, é importante a gente verificar se ela já toma uma medicação, primeiro, qual é a medicação e o que nós podemos fazer e avaliar no caso dela, tá? O que ela pode utilizar. Mas, assim, de antemão, procure fazer a alimentação utilizando os temperos que você tem aí na sua casa e que sejam agradáveis para ela, né? E que ela se sinta bem ao comer esses alimentos. Capricha nos temperos aí. O açafrão é uma das plantas que a gente precisa avaliar se ela pode utilizar ou não. E se você quiser fazer um contato, você pode me chamar pelo Facebook, no Messenger eu passo o contato e a gente conversa, tá bom? A Adriana está perguntando da água tônica e a cloroquina. Então, vou falar de novo. Cloroquina é um fármaco, um medicamento sintético. Não existe em plantas. Não existe em plantas. Cloroquina é um fármaco sintético, tá? Não tem em plantas. O que a gente tem na água tônica é o quinino, que são sais, né, de quinina, que é um alcaloide presente numa planta conhecida como Cinchona officinalis, tá? Também estive dizendo o seguinte, que a água tônica, né, vou dizer aqui, a água tônica, ela, hoje em dia, ela tem, o teor de quinino que tem presente é muito baixo, tá? É legal tomar, a quantidade de açúcar que tem, né, não é pouca. Então, eu mesmo não vejo que tem tanta utilidade assim nesse caso. Eu recomendo a gente investir nos temperos que nós temos na nossa cozinha para fortalecer a nossa imunidade, né? E a água tônica, hoje em dia, tem muito açúcar, tá? O quinino passou por ali. Isso, Firmino, é a Empório As Ervas de Alice. Esse é o endereço do meu canal, página no Face, também tem um canal no Telegram, para quem quiser entrar, tem algumas plantas medicinais, tem o meu blog, onde eu escrevo também, é o mesmo endereço, Empório As Ervas de Alice, só pesquisar lá no Google, que o endereço do blog aparece, tá? Legal, Drica, um abraço a todos, então. Nós vamos terminando por aqui, já são 14h19. Eu quero agradecer aqui aos ouvintes e muito bom poder estar aqui e espero que a gente possa fazer de uma forma em que haja interação, que vocês possam se conectar e conversar ao vivo comigo. Estava utilizando uma outra ferramenta que não deu certo, mas espero nas próximas a gente poder se falar,
tá bom? Um grande abraço a todos, grata pela audiência e desejo saúde, bem-estar e que cada pessoa em sua casa seja um ponto de radiação, de disposição, de bom humor, de esperança. Esperança que esses dias vão passar e nós estamos ligados, né, por uma energia maior, uma presença superior olhando por todos nós. E eu desejo saúde, prosperidade e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.